Olá, jovens humanos, como vocês estão? Então é isso, meu povo, eu tô aqui cara a cara, tete a tete com vocês. E tô tentando esse novo formato de vídeo, porque, gente, desde que eu voltei, assim, quando eu comecei o canal foi difícil e não que eu tenha conseguido o auge do sucesso, bem longe disso, nem sequer monetizei o canal. Mas, depois que eu precisei de um período, quando eu voltei foi muito mais difícil, sabe? E eu tô testando vários formatos, mudando. Vocês podem ver que desde que eu voltei tem alguns formatos diferentes de vídeo. E eu percebo que o YouTube não tá gostando muito, assim, de coisa que é de inteligência artificial, coisa que não aparece a pessoa, sabe? Então eu decidi tentar esse formato e eu quero muito que vocês comentem aqui, que vocês me falem se ficou legal, se não ficou. E me orientem, sabe? Me dêem um norte aqui, pode mudar isso, muda aquilo. Mas enfim, não vou ficar enrolando muito. Essa introdução foi um pouquinho mais longa, só para explicar para vocês. E eu peço muito que vocês comentem, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Aí, só mais uma coisinha. Eu tinha postado aqui perguntando se vocês gostariam que eu comentasse os relatos. E a maior parte da votação foi para que sim. Então, eu vou passar a comentar os relatos também. E eu preciso do feedback de vocês, se vocês querem que eu continue comentando, se vocês gostaram do formato. E caso não, aí os próximos eu já vou fazendo, adequando direitinho ao que vocês preferem, pode ser? Então é isso. Preparem a pipoca, acendam as luzes e bora para os relatos. História 1. O armário de casacos. Isso é algo que aconteceu comigo e com minha irmã. Estou compartilhando isso com a permissão expressa da minha irmã. Nossa casa era uma construção térrea de tijolos do início do século XX. Haviam 3 quartos, um para meus pais, um para mim e uma para minha irmã. Ambos ficavam adjacentes a uma longa varanda, com vista para o lado norte do perímetro da casa. O quarto dos nossos pais e o nosso também tinha uma porta com ligação direta entre os cômodos. Na outra extremidade da longa varanda ficavam a porta da nossa cozinha, a porta da nossa sala de jantar e da sala de estar. As duas não tinham portas entre elas. E a porta da nossa despensa. O incidente em questão aconteceu nessa despensa. E foi há muito tempo. Eu diria que o cômodo tinha uns 3,5 metros de comprimento e uns 2 de largura, com prateleiras de madeira de uns 60 centímetros saindo de ambos os lados. Esse cômodo tem uma história trágica. Essas histórias eram contadas de geração em geração de onde eu moro. Muitas casas, e isso inclui a minha, foi usada como depósito de cadáveres por militares em um genocídio que teve aqui na minha terra no ano de 1971. Bem, no nosso depósito em particular, foi usado para despejar corpos de mulheres que os militares violaram. Eles, segundo boatos, encontraram 4 corpos em nosso depósito. Não vou entrar em detalhes sobre o estado do cadáver após a descoberta, mas digamos que foram vandalizados de uma forma que seria muito inapropriado para o público mais jovem saber. Minha irmã, com 15 anos na época, estava de férias em casa, e era o final do outono, e decidimos fazer uma pipa para empinar no campo próximo. Todos os instrumentos para isso estavam no depósito. Naquele momento, o depósito estava sendo usado para pendurar os casacos do meu pai, presos em um arame. O frio estava começando a chegar, e ele teria que começar a usá-los em breve. Era tarde, quase noite. Nós duas relutávamos em entrar sozinhas, e estava escuro lá dentro. Então, decidimos entrar juntas. O depósito não tinha outra janela, nem iluminação elétrica, e a luz da porta era obstruída por casacos. Além disso, os casacos não são exatamente transparentes. Os casacos do meu pai eram enormes, já que ele é um homem alto. Seria justo dizer que estávamos bem cegas lá dentro. Minha irmã estava me contando sobre o seu plano de onde empinar nossa pipa, quando a pouca luz que vinha da porta desapareceu. Tentamos chegar até a porta, mas pisei em um casaco e tropecei em minha irmã, e ela caiu junto comigo. Minha irmã, porém, levantou-se e começou a bater na porta, chamando por nossos pais. Ela pensou que talvez nossa mãe tivesse nos trancado lá sem saber. Ninguém atendeu. Mais tarde eu saberia que eles sequer estavam em casa.
Alguns minutos se passaram antes que eu sentisse um toque nas minhas costas. Eu sei, eu estava cercada de casacos, e eles estavam me tocando de qualquer maneira. Mas isso pareceu deliberado. Eu tremi no lugar, pensando que era um inseto. Não se passaram 3 segundos antes que minha irmã batesse na perna, parecendo confusa. Então eu senti um toque novamente. Dessa vez foi no meu braço. Cheguei a dar um tapa no meu braço. Minha irmã também pulou, agarrando-se às costas dessa vez, um após o outro. Mais toques se juntaram. Começaram a aparecer mãos, mas não mais quentes do que o ambiente ao redor. Não eram violentos nem fortes, embora eu acredite ter sentido algumas unhas em alguns toques. Tudo que faziam era tocar, por todo o corpo. Seu comportamento era muito parecido com o que os idosos fazem quando encontram uma criança pequena. Mas na hora e naquela situação era bastante assustador. Também pude notar um som de respiração pesado. Mas como eu e minha irmã estávamos num espaço pequeno, fechado, em pânico, não é realmente algo que eu possa considerar, paranormal. Não me lembro muito do que aconteceu com minha irmã, mas acho que ao ouvir choramingando, ou talvez tenha sido eu. Estou me baseando em memórias muito antigas. Isso continuou por um bom tempo. Foi depois do pôr do sol que os meus pais voltaram para casa. Eles nos esperaram, pensando que estávamos lá fora. Ficamos por quase 3 horas, trancadas naquele lugar, antes que a minha mãe finalmente abrisse a porta do depósito. Esse encontro durou todo o tempo em que estivemos lá dentro e parou assim que minha mãe abriu a porta. Mais tarde me disseram que quando ela abriu a porta, eu estava sentada lá, como se estivesse botando um ovo, olhando para a porta. Minha irmã tinha desmaiado e meu pai entrou para carregá-la para fora. Depois que ela acordou, contamos nossa experiência para nossos pais. Eles nos ouviram, mas nos disseram que era porque nós duas estávamos com muito medo da situação e que os toques eram apenas as roupas. Minha irmã ficou lá durante as férias, mas se recusou a voltar para aquela casa depois que voltou para a faculdade de cadetes. Ela preferia morar sozinha num dormitório do que voltar para aquele lugar. Agora, para as isenções de responsabilidade. Meus pais podem estar certos. Estava escuro e abarrotado de casacos. Os casacos tinham muita poeira. Era o suficiente para sufocar 2 crianças. Os toques podiam ser apenas os casacos, falsa memória, ou apenas os botões dos casacos. Eu estava usando uma regata fina, com uma calça 3/4, enquanto minha irmã usava uma camiseta larga por cima do pijama. Então, não estávamos muito vestidas. A respiração seria simplesmente da minha irmã. Porém, nada disso explica como a porta se fechou sozinha. Havia um ferrolho do outro lado. Então, a teoria seria tipo uma rajada de vento que bateu a porta e o ferrolho se trancou por inércia? Eu acho um pouco forçado, pois aconteceu muito rápido, e com o peso da porta e do ferrolho, para além do fato da porta não ter batido e apenas fechado, acredito que um vento não faria isso. Por muito tempo fiquei muito incomodada com esse incidente e estremeci ao pensar nele, mas aos poucos as emoções ligadas às experiências se dissiparam. Agora é apenas mais uma lembrança inexplicável, martelando na minha cabeça. Minha irmã ainda se incomoda com isso, e por isso eu acho louvável que ela tenha deixado eu compartilhar essa história. Então, o que você acha? Meus pais estavam certos? Era uma assombração residual? Era algo estranho? Gente, que história, né? Aí a única coisa que eu tenho certeza é que foi um baita de um trauma, né? Mas realmente, assim, vocês eram crianças e foi uma situação muito assustadora, né? Porque você estava em um lugar muito pequeno, muito abafado. Vocês já estavam com medo na hora de entrar lá, né? Tanto que não quiseram nenhuma das duas entrar sozinhas, tiveram que entrar as duas juntas. Então isso pode ter contribuído, né? Pra, imaginação. Mas existem algumas coisas que eu não sei, assim, se só a imaginação faz. Não sei, me conta aqui o que vocês acham. Tipo, esse incômodo, esse arrepio, sabe? Eu não sei se só a imaginação faz isso, será que faz? Não sei. Mas também tem uma história muito pesada o lugar, né? E não sei. Pode sim ter sido algo sobrenatural, uma falsa memória,
ou a memória verdadeira, mas, tipo, vocês confundiram. E sua irmã também não era tão nova assim, né? Sua irmã tinha 15 anos, então já era um pouco mais moça. Enfim, eu acho que a história do lugar é pesada o suficiente para realmente ter alguma energia, não sei, alguma coisa lá que pode levar a essa manifestação, sim. Mas é isso. É muito interessante a história. Então, vamos para a próxima história. História 2. A sombra que atormentava minha esposa. Certa madrugada, acordei por volta das 2 horas da manhã, com o meu despertador bem na minha frente. Estava deitado do meu lado esquerdo, de bruços, e o cachorro estava deitado nas minhas pernas, perto da área do joelho. Minha esposa estava atrás de mim e eu de costas para ela. E eu já tinha falado com a minha esposa entre 00:30 e 2 da manhã. Nada de anormal tinha acontecido até então, apesar de que, naquela época, minha esposa estava tendo dificuldades para dormir. Mas naquela noite, até então, parecia que ela dormia bem. Então eu fiquei quietinho, depois de acordar, e não demorou muito eu voltar a adormecer. Não sei dizer quanto tempo depois, mas eu acredito que tenha sido bem rápido, pois meu sono devia estar bem leve para que isso me acordasse. Lentamente eu fui acordando, ouvindo um barulho estranho. Na medida que a minha consciência se restabelecia, percebi que aquilo era um barulho de respiração. Entendi que a minha esposa estava com dificuldade de respirar. Eram respirações bem curtas e com barulhos sufocantes entre elas, eventualmente com longas pausas também. O quarto não estava muito iluminado. Esfreguei os olhos e os espremi, tentando enxergar o relógio. Eu estava certo. Eu havia dormido pouco tempo. O relógio marcava 2:53 da madrugada. Virei minha cabeça em direção à minha esposa com o objetivo de acordá-la e restabilizar sua respiração. Quando me voltei para ela, vi claramente uma sombra se movendo rapidamente, saindo do lado da cama e indo em direção à janela. Apesar de ser madrugada e o nosso quarto estar parcialmente escuro, sempre dormíamos com a janela aberta e a luz do nosso banheiro ligada, com a porta apenas entreaberta. Então o quarto fica bem claro e pude ver a tal sombra perfeitamente, se movendo da cabeceira até a janela. A sombra era alta, mais ou menos 1,80 de altura, escura e magra. Era uma silhueta perfeita de uma pessoa. Acordei minha esposa e falei sobre sua respiração. A abracei e ela voltou a dormir tranquilamente. Mas bom, eu não consegui dormir novamente. Minha mente não esquecia do que eu tinha visto e ainda ficava somando minha visão e algumas coisas que minha esposa vinha me contando. Ela havia reclamado de muito cansaço, além do normal. Aparentemente, ela já acordava cansada. Também, há mais ou menos umas 3 semanas, ela estava acordando com frequência, já tendo tipo um ataque de pânico, sem nenhuma explicação. Mesmo que ela tenha tido um dia tranquilo, durante a madrugada ela já acorda tendo um ataque. Muitas vezes sequer volta a dormir. Ela me contou isso depois de já estar vivendo essa realidade há algumas semanas. Ela nunca tinha me acordado nessas situações, mas agora as coisas pareciam fazer mais sentido. Desde então, não tenho conseguido dormir direito. Tenho feito orações antes de dormir, coisa que nunca tinha feito antes. Meu sono está leve e qualquer mexida dela na cama eu desperto. Nunca mais vi a sombra ou acordei ouvindo aquela respiração em específico da minha esposa. Mas ainda não sei o que era aquela sombra ou o que ela queria. Eu apenas gostaria de ter paz novamente e dormir tranquilamente de novo. Alguém faz ideia do que pode ser isso e de como posso assegurar que não volte? As orações têm me deixado mais tranquilo, mas parece não ser o suficiente para impedir que tal sombra volte. Gente, pior que eu tenho zero conhecimento, sabe? Tipo, vocês vão ver assim que se der certo eu continuar comentando, eu tenho muitas coisas que eu vivi e não sei explicar. E aí eu posso até comentar aqui em alguns relatos que se parecerem com algo que eu vivi. Mas assim, gente, não faço ideia, porque no caso dele não tinha nada, eu sempre desconfio assim quando a pessoa fala, eu assisti um filme, eu tava com medo, porque eu entendo que
a pessoa já tava com um sentimento, já tava, sei lá, com medo, alguma coisa. Isso meio que instiga as pessoas, sabe? Por exemplo, viu um filme de terror e ficou impressionado. Aí a hora que foi dormir, começa a ouvir um barulho, começa a ouvir um negócio. Então, assim, eu acho que isso é muito da mente, muitas vezes, sabe? Vocês entendem? Não é que a pessoa tá mentindo, mas é que muitas vezes aquilo não foi algo, tipo, sobrenatural, mas que aconteceu porque a pessoa tava com medo, e aí qualquer barulhinho que talvez ela nem percebesse em uma outra situação, naquela situação ela percebeu por conta disso, né? Porque, sei lá, ficou com medo. E nesse caso, não. A pessoa tava, tipo, normal, não tinha acontecido nada demais, não tava com nenhum pressentimento, achou apenas que a esposa tava com uma dificuldade ali de respirar, tentou acudir ali, né, e percebeu a presença dessa sombra. E assim, não sei, porque, sei lá, se fosse numa teoria espírita, por exemplo, não sou espírita, mas é o que eu sei, tipo, vendo novela, seria tipo um obsessor, ou um espírito que tá ali sugando a energia da pessoa, mas tipo, começou quando? Aonde que essa pessoa deu espaço para esse espírito? Como que desfaz disso? Não sei, não sei. Mas, enfim, boa sorte. Comenta aqui se vocês souberem, às vezes ajuda, né? Boa sorte. E vamos para a história 3, a entidade comedora. Gente, eu tenho que confessar que quando eu li esse relato, fiquei com medo. Mas bora lá. Estou cursando a universidade no momento e moro em um apartamento com alguns amigos. Estou cursando engenharia, o que exige que eu passe noites acordado com frequência. Então, muitas vezes fico do lado de fora nas primeiras horas da manhã, tentando acalmar meus nervos. Olha, nessa engenharia não, viu? A faculdade deixa a gente meio ruim da cabeça mesmo, mas enfim. Cerca de 2 semanas atrás, eu e um amigo saímos para a caminhada noturna por volta das 2 da manhã. Eu tinha uma tarefa para entregar no dia seguinte e já estava quase terminando. Ele estava jogando videogame até eu sair do quarto e o chamar para uma volta, pois eu precisava de uma pausa. Ele aceitou dizendo que também estava com vontade de fumar. Estávamos conversando enquanto caminhávamos pela rua. A estrada passava por um ambiente que lembrava um subúrbio. Depois de alguns minutos, nos deparamos com algo ensanguentado e peludo no chão, algum tipo de animal que tinha sido atropelado. Possivelmente aconteceu naquela noite, e por isso não tinha sido removido. Percebemos a ausência de moscas enquanto caminhávamos ao redor, então a gente concluiu que foi bem pouco antes da gente passar naquele local. O final do outono já estava se instalando quando isso aconteceu, e a noite estava agradavelmente fria. Caminhamos por cerca de 3 quilômetros e voltamos. Assim que me virei, senti uma tontura repentina. Senti uma rajada de vento que me fez sentir como se algo grande, como um caminhão, tivesse passado por mim em alta velocidade. Cambaleei, mas olhando ao meu redor não havia nada. Meu amigo comentou que a privação de sono estava finalmente me afetando. Enquanto caminhávamos pela rua, eu sentia como se houvesse coisas se movendo ao meu redor. Eu estava ficando paranoico. Meu amigo insistiu para que eu fosse mais rápido, pois estava ficando evidente que eu não estava nada bem. Quando chegamos à carcaça do cachorro ou animal que estava morto, descobrimos que ele havia desaparecido. Havia um rastro de sangue que levava até a beira da estrada, em direção aos arbustos. Havia movimento nos arbustos. Nesse momento, eu estava ofegante e quase incapaz de formar palavras. Meu amigo acendeu a lanterna do celular e se aproximou do ponto onde a carcaça do animal entrou para o mato. Ele parou na beirada e eu não conseguia ver o que estava na frente dele, porque ele estava bloqueando a visão. Então ele desligou a lanterna, me agarrou e me arrastou para uma corrida. Não conseguimos correr o caminho todo, então acabamos no meio do caminho e depois começamos a andar bem rápido para poder chegar na nossa casa. No caminho, perguntei o que ele tinha visto e ele respondeu que o cachorro estava sendo comido. Depois não me contou mais nada, porque tinha medo de que se dissesse isso em voz alta pudesse chamar a atenção dele. Claro que naquela noite não dormi,
muito menos consegui terminar minha atividade. Tive que entregar aquela tarefa inacabada. Apesar de não ter visto o que meu amigo viu, seja lá o que for, já que ele nunca quis me contar nada além do que me falou aquela noite, e nem gosta que eu toque no assunto, eu senti uma sensação terrível. Na hora, eu não entendi. Mas hoje eu acredito que era todos os meus sentidos postos em alerta, pois de alguma forma eu sabia que havia algo errado ali e que eu precisava fugir. Gente, vocês podem até não ter achado tão assim, né, forte o relato, mas eu tenho muito medo do que não é visto. No caso dele, ele não viu o que era, sabe? O amigo dele pode ter visto qualquer coisa, pode ter visto uma pessoa, pode ter visto uma entidade, pode ter visto uma criatura, e ele não sabe. Mas assim, o pavor do amigo dele foi tanto que ele sequer gosta de falar do assunto. E ele tinha medo de que falasse, se ele falasse enquanto eles estavam na rua, correndo, fugindo, atraísse o que quer que fosse que ele viu. E isso me remete à ideia que era algo sobrenatural, que ele tinha consciência disso. Porque, tipo, se fosse um ser humano, depois de uma certa distância, talvez ele, tipo, conseguisse falar, sabe? Ou até cogitasse a hipótese de, sei lá, chamar a polícia ou falar pra alguém, enfim. Mas, assim, como ele ficou com medo de falar isso e de que aquilo pudesse perseguir, achar ele, enfim, mesmo estando distante, eu imagino que o que ele viu não era algo muito, tipo, daqui desse mundo. E, nossa, o que vem nesse mundo que não faz parte daqui desse plano nosso e come um bicho recém-morto? Ai, é muita loucura. É uma cena que eu não gostaria de ver. E eu não sei o que é pior. Se é quem viu, que deve ter ficado com um puta trauma, né? Ou se é o cara que não faz ideia do que é e vai ficar com isso o resto da vida. Mas enfim. Vocês já tinham ouvido falar de alguma história assim? Já aconteceu alguma coisa assim com vocês? Vocês acham que era tipo uma criatura, alguma entidade, ou era um ser humano? Me conta aqui que esses comentários mesmo não vai dar em nada pra quem me manda relato, porque eu nunca sei de nada. Mas quem sabe nos comentários, né? Vocês conseguem, enfim, posso aprender com vocês. Então vamos para a próxima história. Barulhos na madrugada. Eu estava dormindo no quarto dos meus irmãos, porque tínhamos festejado a noite toda e compartilhado histórias de infância. Haviam 3 pessoas lá, incluindo eu. Provavelmente tínhamos ido dormir por volta de 1 hora da manhã e estávamos bem cansados. De repente, no meio da noite eu acordei. Não consegui mais dormir, então peguei meu celular e comecei a navegar pelo Instagram. Alguns minutos depois, o irmão que estava dormindo do meu lado esquerdo também acordou. E ele viu o celular, me viu eu mexendo no celular e pegou dele também. Era madrugada, a gente nem devia estar mexendo no celular, mas enfim. Depois de alguns minutos de cochichas, brincadeiras, ouvimos um barulho. Parecia uma explosão na parede, bem na nossa frente. E eu não conseguia ver nada por causa do brilho do meu celular. Então minha irmã e eu simplesmente congelamos. De repente, estava descendo pela parede em direção ao meu lado esquerdo. Pá, 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 pá. Parecia que as molduras estavam voando na parede e caindo no piso de madeira. Mas assim, a gente não tinha nenhuma foto, nenhuma moldura, nenhum quadro pendurado na parede. E o piso também não era de madeira, era carpete. Meu irmão e eu ficamos com muito medo de ir lá ver o que era. Então nós só nos escondemos sob o cobertor e depois de um tempo finalmente adormecemos. De manhã não havia nada lá. Poderia ter sido outra coisa, né? Mas não havia nada lá. Tudo estava em seu devido lugar e não havia nada no chão. Conversamos sobre isso com meu outro irmão, que estava dormindo durante todo o ocorrido. Achamos que um dos outros familiares tinha algo a ver com isso, mas perguntamos e ninguém assumiu nada. Contamos ao meu pai e ele deu de ombros, dizendo que provavelmente era algum cano ou algo assim. Bom, eu acho bem provável, porque o barulho era claramente de algo caindo e quebrando no chão. Sentimos até a vibração na casa, sabe? Quando algo cai assim bem forte no chão, você sente a casa tremendo. Nunca vi canos fazendo barulho de cacos. Mas enfim,
Antes daquela noite, nunca tínhamos ouvido nada. Depois daquela noite, também não ouvimos. Não tínhamos contado histórias de terror ou visto algum filme, sabe? Que eu falei. Algo que nos deixasse com medo antes de dormir. O fato é que meu irmão e eu sabemos o que a gente ouviu, mas até hoje não descobrimos o que era. É o que eu falei, assim, tudo se torna mais enigmático quando não tem uma explicação, tipo, vem do nada. Não tem um histórico na casa, não aconteceu nada depois, eles não estavam com medo, eles não tinham visto um filme, eles não estavam contando história. Tipo assim, não tinha o que instigasse ali a imaginação deles e o negócio acontece do nada, vai embora do nada, nunca mais acontece. Então, tipo assim, era o quê? Era um espírito brincalhão de bobeira passando por ali, pensando, vou trollar essa galera que acordou aqui de madrugada. Não sei, é umas coisas, né? Eu não duvido das pessoas, porque ai, gente, aconteceu tanta coisa comigo estranha. Não é à toa que eu gosto tanto desse assunto, sabe? Mas assim, eu também acho tão estranho não ter explicação, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, poxa, será que a gente também não é diminuir a palavra correta, mas assim, não fica tentando colocar o sobrenatural dentro do nosso mundo, que a gente fica tentando achar explicação, mas as explicações que a gente tenta achar é a explicação que faz sentido pra gente, né? Não necessariamente algo que acontece do lado de lá tem que fazer sentido pra gente, porque é outro plano, eu imagino que é outra forma de pensar, de ver as coisas. Então, talvez seja isso também, né? Às vezes acontecem coisas assim que a gente não acha explicação, mas realmente nunca vai ter, né? Pra gente nunca vai fazer sentido. Mas enfim, comenta aqui se já aconteceu com vocês. Desse jeito assim, comigo nunca aconteceu não, mas outras coisas bem sem noção que vem do nada, vai embora do nada também já aconteceu. Então vamos para a próxima história. Manifestações de reformas. Eu moro numa cidade antiga, num bairro conhecido por sua história e atividades sobrenaturais. Então é óbvio que a minha casa é mal assombrada. Isso nem é novidade na minha família. A questão nessa história que eu vou contar é que descobri da pior forma que assombrações ficam mais intensas durante reformas. Bem, algumas semanas atrás, nosso vaso sanitário vazou e o piso embaixo apodreceu. A situação era tão grave que nos disseram que o banheiro teria que ser praticamente esvaziado e o piso, até as vigas, teriam que ser removidos e substituídos. Mal tinha começado as obras e as coisas já começaram a ficar tensas. Apenas a pessoa responsável pela obra tinha ido avaliar o serviço e me passado a lista de materiais, e parte dos materiais haviam sido entregues e colocados no banheiro, que obviamente estava interditado naquele momento. Numa noite, fiquei acordada até tarde, preparando meu almoço e tudo para o próximo dia de trabalho. Desci até o porão para passar uma carga de roupa da máquina de lavar para a secadora. Era tarde e eu estava cansado, mas eu queria terminar. Não estou brincando, era tipo umas 2 da manhã quando eu estava fazendo isso. E tudo isso porque eu fui fraco e acabei cochilando à tarde, deixando tudo para fazer de noite. Bom, mas não tinha jeito, né? Eu tinha que fazer, então eu fui lá e desci para o porão. Eu estava ouvindo música quando estava lá embaixo, algo que eu sempre faço. Durante todo o tempo em que eu estive lá embaixo, senti como se alguém estivesse tão perto de mim que eu esbarraria nessa pessoa se me virasse. O ar ficou muito pesado, como se algo não me quisesse lá embaixo. Terminei de trocar as roupas das máquinas e fui subir as escadas. Parei em frente à escada apenas o tempo suficiente para programar um timer. Enquanto eu estava lá, senti como se algo estivesse bem do meu lado. Foi quando ouvi algo dizer, pare com isso, bem no meu ouvido. Dizer que subi as escadas correndo é bem pouco. Senti como se algo estivesse me perseguindo. Os pelos da minha nuca se arrepiaram e os arrepios percorreram minha espinha. Terminei o resto das minhas tarefas o mais rápido possível, antes de correr para o meu quarto, o mais rápido e silenciosamente possível. Senti como se houvesse algo bem atrás de mim o tempo inteiro. Tudo isso aconteceu antes mesmo de a reforma do banheiro começar. Tenho pelo menos uma semana até a obra terminar. Deseje-me sorte. Boa sorte.
Aqui a pessoa já sabe, né? O histórico da casa, o que é, enfim. Mas eu já ouvi falar muito isso, assim, que tipo, quando tem manifestações na casa, eles não gostam que mexem, né, na estrutura. Aí eu não sei se é tipo um apego que tem, como que a casa é, como que as coisas são, ou se é a movimentação. Gente, porque a obra é muito transtorno. Não é à toa que eu tive que dar tipo uma pausa aqui. Tipo, não, né? Foi uma mega pausa no canal e um dos principais motivos foi obra. Porque, gente, é muito transtorno. E eu acho que até os espíritos ficam incomodados, né? Mas enfim, boa sorte pra você. Eu tô percebendo que a câmera tá mexendo. Tá mexendo assim, mas... Nossa, eu tô fazendo um cambalacho aqui, porque realmente não era da minha intenção gravar me mostrando. Então, tipo, eu não tenho cenário, não tenho tripé, não tenho nada. Então eu fiz... eu não vou mostrar pra vocês, que é muito feio. Mas eu fiz realmente um cambalacho aqui pra conseguir deixar, porque eu gravo pelo celular, deixar a câmera em pé e eu tô sentada na minha cama por causa do fundo aqui da parede, que é neutra. E depois eu vou tentar editar usando um chroma key, porque eu não tenho um cenário e tal. E é isso, assim. Eu até tenho um lugar mais ou menos legal, assim, de gravar, mas a minha filha tá dormindo. Eu faço isso a hora que ela tá dormindo, de madrugada. E eu fico com muito medo dela acordar, porque ficou ouvindo minha voz. E o local que eu tenho é muito próximo ao quarto dela. Então, eu preferi gravar num lugar mais longe, sabe? E vou tentar usar um chroma key para um fundo. Não sei se vai dar certo, tomara que dê. E é isso, assim. Então, desculpa aí pelas balançadinhas, porque eu gesticulo muito, sabe? Então, é isso. Me desculpa aí pelas balançadinhas, porque eu gesticulo muito. E vou tentar, porque eu percebi agora o que tá acontecendo. Vou tentar não gesticular muito mais para não ficar parecendo que eu tô num eterno terremoto aqui. Mas bora para a próxima história. A caixa de cereal. Minha irmã estava sentada na nossa sala assistindo aos seus programas. Eu tinha descido para conversar um pouco com ela e talvez convencê-la a assistir TV no quarto dela, porque eu queria jogar um pouco de videogame. Estávamos conversando sobre como queríamos fazer algo no fim de semana, quando de repente ouvimos algo cair em uma prateleira na despensa. Assim que isso aconteceu, nós dois ficamos realmente assustados. Nossos pais já tinham subido as escadas, e as prateleiras da nossa despensa são altas demais para nossos gatos alcançarem. Eu fui até a cozinha e a porta do armário estava aberta. No chão estava uma caixa de cereal. Você pensaria que uma caixa de cereal, se tivesse caído, ela teria caído do seu lado mais largo, certo? Pois é, mas essa caixa estava em pé, exatamente como você haveria uma prateleira de armário. Fiquei na entrada da nossa cozinha e apenas encarei. Eu não tinha certeza do que fazer. Normalmente, eu pegaria a caixa e a colocaria de volta na prateleira, mas algo estava me dizendo que pegá-la era a última coisa que eu deveria fazer. Eu estava congelada. Devo ter ficado ali parado por apenas alguns segundos, mas pareceu muito tempo. Saí da sala bem devagar, mantendo os olhos na caixa o máximo que pude. Assim que voltei para a sala, contei a minha irmã o que tinha visto. Ela percebeu que algo naquela situação tinha me assustado bastante. Minha irmã pareceu tensa, olhando para a entrada da cozinha, e parecia ficar cada vez mais pálida. Acho que o meu medo a contaminou e decidimos ir para o andar de cima e não voltar por nada no mundo para o andar de baixo, pelo menos até que o dia amanhecesse. É aquilo que eu falei do outro relato, né? Das coisas quebrando. E toda hora eu tô olhando pra lá porque eu esqueci de fechar a cortina de onde eu tô e eu tô com medo. Mas tá bom, ignora. É umas coisas que acontecem do nada, né? Aqui eu não sei se a pessoa teve um histórico de coisas na casa antes disso, se teve um histórico depois, se era uma coisa recorrente, mas pelo jeito que narra a história, aparentemente não é, né? Aparentemente foi uma coisa, tipo, super inesperada, inusitada.
E aí acontece do nada, né? Do nada acontece uns trem desse, a coisa cai. Não sei, a impressão que dá é que tem um espírito ali, bora ali trollar essa galera. A impressão que dá é essa. Mas, olha, isso me lembra muito. Tem alguns relatos que eu conto aqui que são meus. E um deles é de um apartamento que eu morei. Alguns relatos, a maioria, na verdade, todos que foram gravados com voz de IA, eu privei, porque eu quero fazer o remake desses relatos, sabe? E esse é um desses relatos que tá privado. Mas eu vou regravar ele e vou postar aqui. E, gente, na época que eu morava nesse apartamento, era muito bizarro, porque muitas vezes eu tava na sala e eu ouvia as coisas da cozinha como parecia, a impressão que eu tinha era que, tipo, o armário tinha descolado da parede, tava desmoronando, que era um barulho assim. Gente, era um barulho muito alto, juro. E barulho de panela, de caco, de coisa de vidro caindo, e caco espalhando, e panela, e a panela quicando assim no chão e tampa. E eu ia pra cozinha e não tinha nada. Nada fora do lugar. Não era tipo, é o vizinho. Não, o barulho era na casa, igual eu falei citei eu não, né? A pessoa que narrou, que mandou a história, citou que sentiu a casa tremer. Quando cai uma coisa muito forte no chão, que a gente sente a casa tremer. Então, tipo, eu sentia aquela vibração na casa, sabe? De coisa caindo. E aí eu ia pra cozinha e não tinha nada fora do lugar. Nada. Incrível. E aí me lembrou, só porque nesse caso aqui eu vi o barulho e realmente tinha uma coisa fora do lugar de um jeito meio inusitado. Mas me lembrou esse relato, que eu também escutava muito. Mas, tipo, esse apartamento era muito... Ai, esse apartamento eu vou te falar, o bicho tem história. E desde antes de eu morar lá, ele tinha história, porque o meu pai morou lá antes de mim, e eu fui passar um período de férias lá com um casal de amigo meu, e tipo, desde o início, mesmo antes de eu perceber, esse casal já tinha percebido, e eu tinha uma vizinha muito bizarra, que falava umas coisas meio enigmáticas, sabe, meio tipo o mestre dos magos. E sumia do nada. Não é que sumia do nada, mas tipo assim, falava e largava no ar e vazava fora, sabe? Enfim, esse apartamento tem muita história, eu vi muita coisa lá. Mas eu vou contando pra vocês aos poucos aqui. E vou regravar também esse relato. E vamos para o último relato. Será que ela viu o nosso avô? Na época dessa experiência, eu frequentava uma faculdade local. Morava com os meus pais e frequentava aulas em meio período. Mais ou menos na metade do meu período na faculdade, minha irmã voltou para casa porque engravidou e não tinha mais condições de morar sozinha. Avançando para quando a minha sobrinha tinha cerca de 1 ano, ela tem 3, quase 4 agora. Minha família estava sentada na nossa sala de estar jantando e estava sentada em sua cadeira, e a minha sobrinha estava sentada na sua cadeira alta, aquelas de criança, sabe? Tipo de restaurante, comendo e tagarelando como crianças dessa idade sempre fazem. Então, de repente, ela ficou quieta. Eu olhei por cima do prato e a vi sorrindo para o teto. Meu pai estava mais focado na TV do que eu, então eu dei uma cotovelada nele para chamar sua atenção. Ele olhou para cima e enquanto nós 4 assistíamos, minha sobrinha começando a bater palmas e rir, como se achasse o que quer que fosse lá muito divertido. Até aquele momento, eu estava bem com o que estava acontecendo. Tudo o que importava para mim era que minha sobrinha estava feliz e não parecia estar em perigo. No entanto, houve um momento em que eu parei de aceitar com tranquilidade o que estava acontecendo. Quando a minha sobrinha começou a se esticar como se quisesse que o que quer que estivesse acima dela pegasse, a sala inteira ganhou uma atmosfera ligeiramente sinistra. E fomos forçados a distrair minha sobrinha e mantê-la distraída até que a sensação passasse e ela voltasse a comer. Minha irmã acha que pode ter sido meu avô, que morreu de câncer no início dos anos 90, passando para nos ver. Não tenho certeza se foi isso que aconteceu. Essa também não foi a última vez que algo assim aconteceu com minha sobrinha.
pelo que sei, houve pelo menos mais 3 ocasiões que isso aconteceu. Os jantares com espetáculos pareceram até parar, felizmente, quando ela cresceu e não cabia mais no cadeirão. No entanto, quando ela fez 2 anos, a coitada começou a ter terrores noturnos tão intensos que podíamos ouvi-la gritando e chorando, e dizendo sempre não. Ela ainda tem episódios assim, ocasionalmente, embora não com tanta frequência quanto antes. Costumava tê-los quase toda noite. Agora tem uma vez por mês, mais ou menos. Não acho que aquilo que ela via quando era mais novo tenha a ver com esses pesadelos, mas acredito que ela seja bem sensitiva e por isso passa por essas situações. Então pode ser, né? Que ela tenha uma sensibilidade maior, mas assim, é criança, né, gente? Criança é complicado, porque mesmo que eles cresçam e não tenham mais essa sensibilidade, durante essa fase de ser criança, parece que eles são muito assim, eles sentem, eles veem, e o mais interessante é porque, eles não entendem. Quanto mais novo, menos eles entendem, menos eles percebem que aquilo não faz parte do plano que a gente tá. Então, assim, eles interagem com aquilo de uma forma muito natural, sabe? E é muito assustador. Tem uma história da minha família que o meu avô, ele faleceu, e depois que ele faleceu, o meu primo, que tinha casado, teve uma filha. E aí, foi a primeira criança que nasceu. Não foi a primeira criança que nasceu depois que meu avô faleceu. Acho que não, acho que meu sobrinho veio primeiro. Mas a gente mora em outro estado, mais distante e tal. Então foi a primeira criança próximo a eles que nasceu depois do meu avô. Aí vem sempre aquela história. Ai, reencarnação, do fulano, da reencarnação. E aí teve um dia que as minhas tias foram ao cemitério, elas sempre vão lá, todo dia de finados elas sempre vão lá. E elas levaram essa priminha minha, quando ela já tava andando, sabe? E dizem que quando ela chegou lá, ela começou a fazer isso. Quando ela, ela nem sabia, as minhas tias nem tinham parado no túmulo. Ela simplesmente foi na frente e parou exatamente no túmulo do meu avô e começou a brincar, a rir e tal, gesticular e deu os bracinhos, como se estivesse brincando com alguém. E as minhas tias ficaram com muito medo e, nem ficou lá, pegou ela e foi embora. Então, assim, e hoje em dia, você fala com ela não tem sensibilidade nenhuma de nada, sabe? Mas, cara, criança é muito, muito sensível, sabe? E eu espero de verdade que esses terrores noturnos melhorem, porque é muito triste, né? Quando acontece com a gente é ruim, mas quando acontece com a criança, aí é pior ainda. E eu fico muito... Tudo que tem criança, por mais assim que seja, principalmente depois que eu virei mãe, eu fico meio agoniada. Mas é isso, gente. Por hoje os relatos acabaram. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse formato. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Não faz eu ameaçar vocês, não, tá? Tira o pé da minha monetização, pelo amor de Deus. Comenta aqui, comenta se vocês gostaram, dê dicas, fala pra mim assim, para de comentar, só conta os relatos, eu não quero saber sua opinião. Não tem problema, eu não sou sensível. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de verdade. E curte, comenta, compartilha. Se você não se inscreveu ainda, é um sussurro pra eu mandar um fantasma aí na sua casa. Então por hoje é isso. Tenham bons pesadelos, meus bebês.